No meu aniversário, todos riram de mim. Mas à noite, a família perdeu tudo. A festa era na casa do meu filho, uma mansão que gritava um sucesso que ele não construiu. As luzes brilhavam na piscina, a música era alta demais para os meus ouvidos, e as pessoas sorriam com os dentes, mas não com os olhos. Eu, com meus 78 anos, me sentia uma peça de museu no meio de tanta modernidade vazia. Há 50 anos, meu falecido marido e eu abrimos nossa primeira confeitaria. A Delícias da Vovó Antônia nasceu de farinha, açúcar e muito suor. Nós não queríamos apenas vender bolos, queríamos criar memórias. Cada receita tinha uma história, cada pão era amassado com a esperança de um futuro bom para nossa família. E por décadas funcionou. Construímos um pequeno império, conhecido em toda a região pela qualidade e pelo carinho. Quando meu marido se foi, meu filho assumiu a gestão. Ele era ambicioso, cheio de ideias novas. Precisamos modernizar, mãe, ele dizia. Eu confiei. Achei que era o fluxo natural da vida. Mas a modernização dele foi apagando a nossa alma. As receitas foram alteradas para baratear custos. Os funcionários antigos foram trocados por máquinas e o foco mudou do cliente para o lucro a qualquer preço. Eu via tudo do meu cantinho, da minha casa simples que ficava em cima da nossa primeira loja, o coração de tudo. Se a minha lembrança dos tempos da confeitaria tocou seu coração e você se sentiu um pouco dentro da minha história, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos momentos deste relato. Tem muito mais por vir. A festa de aniversário era, na verdade, para eles, um evento para mostrar aos amigos o quanto eram bem-sucedidos. Eu era apenas a desculpa, a velhinha que justificava os brindes. O único rosto sincero naquele mar de falsidade era o de Igor, meu neto mais novo. Ele se sentou ao meu lado, longe da bagunça, e segurou minha mão. "A senhora está bem, avó?" ele perguntou, com uma preocupação que me aqueceu por dentro. Igor era o único que ainda me visitava para ouvir histórias, não para pedir dinheiro. Ele era o único que via a mulher que eu fui, não apenas a idosa que me tornei. Chegou a hora dos presentes. Meu filho se aproximou com uma caixa grande e um sorriso largo para as câmeras dos celulares. Dentro, havia um tablet de última geração. "Para a senhora se manter conectada, mamãe", ele anunciou. E todos aplaudiram. Eu mal sabia usar o telefone que tinha. O presente era um troféu para ele, não um presente para mim. Mesmo assim, agradeci. Então, com o microfone na mão, decidi que era a hora. Meu coração batia forte. Eu gostaria de agradecer a todos. Comecei, com a voz um pouco fraca. E neste aniversário, eu tenho um sonho que gostaria de realizar com a ajuda da nossa empresa. Fiz uma pausa, olhando para os rostos curiosos. Temos aquele galpão antigo, perto da primeira loja. Eu gostaria de usar o lucro de uma das filiais para reformá-lo e transformá-lo em um centro de convivência para idosos carentes. Um lugar com atividades, refeições quentes e, principalmente, companhia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, meu filho soltou uma gargalhada alta, que cortou o ar. "Ah, mamãe, sempre com essas ideias", ele disse, pegando o microfone da minha mão. "Deixa a parte de negócios com a gente. A senhora só precisa descansar." Sua esposa, minha nora, acrescentou com um sorriso venenoso. "Isso é tão fofo, mas completamente inviável, sogrinha. Não daria lucro algum." O pior foi ver meus outros netos, os mais velhos, pegando os celulares para gravar. Eles riam entre si, cochichando sobre como a vovó ficou gagá. Naquele instante, diante de todos os amigos da família, eu não fui apenas desrespeitada, eu fui apagada. Tratada como uma criança que não sabe o que diz. Uma peça decorativa que de repente resolveu falar e atrapalhar a festa. Senti um frio na alma. A dor foi tão profunda que secou qualquer lágrima que eu pudesse ter. Foi naquele momento, com o som das risadas deles ecoando, que a dúvida que eu carregava há anos se transformou em certeza. O plano, que antes era apenas uma proteção, uma carta na manga, tornou-se minha única saída, minha única justiça. Igor me olhou com os olhos cheios de vergonha pelo resto da família. Ele não riu. Aquele olhar foi a única coisa que me salvou de desmoronar ali mesmo. O resto da festa passou como um borrão. Eu sorri, agradeci, fingi ser a velhinha frágil que eles acreditavam que eu era. Quando meu motorista, Nonato, me levou para casa, o silêncio no carro era um alívio. Cheguei na minha casa, o lugar onde cada objeto contava uma parte da minha verdadeira vida. Subi as escadas, entrei no meu escritório e peguei o telefone. Disquei o número que sabia de cor. Do outro lado da linha, a voz calma do Sr. Magalhães, meu advogado há 30 anos, atendeu. "Senhor Magalhães", eu disse com a voz firme, sem nenhum tremor. "Sou eu, Antônia. Pode prosseguir com tudo." Houve uma pequena pausa. "Tem certeza, dona Antônia?" ele perguntou. "Absoluta", respondi e desliguei. Não havia mais nada a ser dito. O que meu filho e sua família
família nunca souberam, ou talvez tivessem esquecido na arrogância deles, era um detalhe legal muito simples. Quando meu marido faleceu, eu passei a gestão dos negócios para meu filho, mas nunca a propriedade. A marca Delícias da Vovó Antônia, os imóveis das lojas principais, incluindo o terreno da mansão onde eles moravam, tudo, absolutamente tudo, continuava no meu nome. Ele era apenas um administrador com poderes que, como dona, eu poderia cancelar a qualquer momento. Durante os últimos anos, com a ajuda de um contador de confiança, o Dr. Paulo, eu vinha documentando tudo, cada desvio de dinheiro para cobrir suas viagens de luxo, cada compra de carro com o dinheiro da empresa, cada decisão que prejudicava o negócio em favor do estilo de vida deles. Eu tinha um dossiê completo que provava má administração e quebra de confiança. A humilhação no meu aniversário não foi o motivo da minha vingança, foi apenas a confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa. Eles não me viam mais como a mãe ou a avó que os amava. Eles me viam como um caixa eletrônico antigo e senil. Fui para a cama naquela noite, mas não dormi. Fiquei ouvindo o tic-tac do relógio na parede, o mesmo relógio que marcou as horas de trabalho duro com meu marido. Eu não sentia ódio, sentia uma paz fria, a calma de quem está prestes a arrumar uma grande bagunça. Enquanto eles dormiam, satisfeitos com a própria crueldade, os e-mails do Sr. Magalhães eram enviados. As notificações estavam a caminho. O sol nasceu na manhã seguinte, e para a minha família, o mundo deles acabou. A primeira ligação que recebi foi do gerente do banco. A segunda foi do meu filho, desesperado. Mãe, o que está acontecendo? As contas da empresa foram bloqueadas. Não consigo acessar nada. Eu ouvi em silêncio. Recebi um aviso oficial do seu advogado, ele gritava, dizendo que meu contrato foi rescindido, que eu não sou mais o diretor. Isso é um engano, não é? Não, meu filho. Não é um engano, respondi com a voz mais serena que consegui. A empresa é minha, sempre foi, e eu decidi que sua gestão acabou. Ele ficou mudo. Acho que pela primeira vez na vida, ele entendeu que eu não era uma piada. Em poucas horas, eles descobriram a extensão do desastre. O acesso ao dinheiro acabou. Os cartões de crédito corporativos foram cancelados, e a casa onde moravam, por estar em nome da empresa, teria que ser desocupada em 30 dias. Eles perderam o emprego, a renda, o status e o teto. Perderam tudo o que usavam para se definir. Mais tarde, quando a poeira começou a baixar, eu fiz uma única ligação, para o Igor. Ele atendeu com a voz triste. Oi, avó. Igor, meu querido. Eu disse com todo o carinho que sentia. Não se preocupe com nada. Arrume suas coisas e venha para a minha casa. A partir de amanhã, vou te ensinar a fazer o pão do jeito certo. Ele chorou do outro lado da linha. Um choro de alívio. E talvez de compreensão. Ele era o futuro, a semente boa que eu precisava salvar daquele solo podre. Agora, estou aqui, contando minha história, não por orgulho, mas como um aviso. Eles riram de mim porque me achavam velha, mas se esqueceram de uma coisa. Fui eu que plantei a árvore que lhes dava sombra. E como dona da raiz, eu também tinha o poder de cortar todos os galhos. A semente boa que eu precisava salvar daquele solo podre. Agora estou aqui, contando minha história, não por orgulho, mas como um aviso. Eles riram de mim porque me achavam velha, mas se esqueceram de uma coisa. Fui eu que plantei a árvore que lhes dava sombra. E como dona da raiz, eu também tinha o poder de cortar todos os galhos. Igor chegou no dia seguinte. Ele não trouxe muita coisa, apenas uma mochila nas costas. E um olhar que misturava tristeza e alívio. Quando eu o abracei na porta da minha casa, senti seus ombros tremerem. Ele era um bom rapaz, preso no meio da ganância dos pais. Está tudo bem agora, meu querido, eu disse, passando a mão em seus cabelos. Você está em casa. Nós não falamos sobre o que aconteceu de imediato. Em vez disso, eu fiz um café fresco e servi uma fatia do bolo de fubá que ele tanto gostava, feito com a receita original, a que minha mãe me ensinou. O silêncio na minha cozinha era confortável, preenchido apenas pelo som do relógio antigo na parede. Era o oposto do barulho vazio daquela mansão. A paz que ele sentia era visível. A tempestade, no entanto, não demorou a chegar à minha porta. 3 dias depois, meu filho apareceu, acompanhado da esposa. Ele não gritava mais como no telefone. Seu rosto estava pálido e seus olhos, antes cheios de arrogância, agora carregavam um desespero que eu nunca tinha visto. A esposa dele, por outro lado, parecia um animal encurralado, pronta para atacar. Mãe, precisamos conversar, ele começou com a voz fraca. Eu os deixei entrar, mas pedi que ficassem na sala. Igor estava no andar de cima e eu não queria que ele passasse por mais aquilo. Não há muito o que conversar, respondi com calma, sentando na minha poltrona de sempre. As decisões já foram tomadas. Como pôde fazer isso conosco, com sua própria família? Ele perguntou,
a voz subindo de tom. Nós cuidamos da empresa por anos. Fizemos ela crescer. Vocês fizeram o lucro crescer. Corrigi, olhando firme para ele. Mas encolheram a alma do negócio. Vocês tiraram o vovó Antônia das delícias. Sobrou apenas o dinheiro e o usaram para construir uma vida de mentira em uma casa que não era de vocês, com um sucesso que não mereciam. A nora não se aguentou. Sua velha mal agradecida, ela cuspiu as palavras. Nós te demos uma festa de luxo, te demos um presente caro, e é assim que você nos agradece? Nos jogando na rua? Eu a encarei, sem piscar. Aquela festa não era para mim, era para vocês. E o presente era um troféu da sua riqueza. Meu verdadeiro presente de aniversário, meu sonho. Vocês humilharam na frente de todos. Vocês riram de mim, acharam que eu era uma peça de decoração sem valor. Vocês não me jogaram na rua. Eu apenas parei de pagar o aluguel da vida que vocês fingiam ter. Meu filho desabou no sofá, colocando o rosto entre as mãos. Ele finalmente entendeu que não havia negociação. A esposa dele me lançou um último olhar de ódio puro e saiu batendo a porta. Ele a seguiu, um homem quebrado. Eu não senti prazer naquilo. Senti apenas o peso de uma cirurgia necessária para salvar o que ainda restava. Na manhã seguinte, eu e Igor descemos para a antiga confeitaria, a primeira de todas, que ficava embaixo da minha casa. O lugar estava fechado há anos, usado como depósito. O cheiro era de poeira e memórias. Por onde começamos, avó? Ele perguntou, olhando ao redor. Pelo começo de tudo, respondi, entregando a ele um avental. Naquela semana, nós limpamos cada canto. Eu mostrei a ele como sovar a massa do pão, o ponto exato do caramelo, o segredo para o creme não empelotar. Eram lições que iam além da cozinha. Eram lições sobre paciência, sobre respeito aos ingredientes e, acima de tudo, sobre amor pelo que se faz. Igor absorvia tudo com uma fome de aprender que seu pai nunca teve. Ele tinha as mãos do meu marido, fortes e cuidadosas. Pouco a pouco, a notícia se espalhou. Antigos funcionários que meu filho havia demitido vieram me procurar. Contratei de volta a Clara, nossa primeira confeiteira, e o Sérgio, um padeiro que conhecia todos os segredos da fermentação natural. A Delícias da vovó Antônia estava renascendo, não como uma grande rede, mas como uma única loja, a original, focada na qualidade e no carinho que a fizeram famosa. As pessoas faziam fila na porta, não apenas pelos bolos, mas pela história que estava sendo resgatada. Em paralelo, eu iniciei o meu projeto de verdade. Chamei o Sr. Magalhães e o Dr. Paulo. O galpão antigo foi esvaziado e os melhores arquitetos da cidade foram contratados para desenhar o Centro de Convivência Antônia e Francisco, uma homenagem a mim e ao meu falecido marido. O lucro da nova confeitaria, junto com o dinheiro que recuperei da má administração do meu filho, seria todo investido ali. Meu sonho não era inviável. Ele só não dava o tipo de lucro que interessava a eles. Eu soube, por outras pessoas, o que aconteceu com meu filho e sua família. Eles tiveram que vender os carros de luxo e os relógios caros. A mansão foi desocupada e colocada à venda pela empresa, agora sob minha direção. Eles se mudaram para um apartamento alugado, bem menor, em outra parte da cidade. Minha nora, que nunca havia trabalhado, teve que procurar um emprego. Meus outros netos tiveram que abandonar suas vidas fáceis. Eles aprenderam da forma mais dura que o status não paga as contas. Eu nunca mais os procurei e eles nunca mais me procuraram. A ponte havia sido queimada pela arrogância deles. Às vezes, à noite, eu me pergunto se fiz a coisa certa. Então eu olho para o Igor, coberto de farinha, sorrindo enquanto tira um pão dourado do forno. Eu vejo os projetos do Centro de Convivência, que em breve será um lugar de alegria para tantos idosos sozinhos. E a dúvida desaparece. Eu não destruí minha família. Eu salvei o legado dela. O dinheiro vai e vem, as casas podem ser perdidas, mas o respeito e o amor são a verdadeira base de tudo. Eles acharam que, por ser velha, eu era fraca. Mas a idade me deu algo que o dinheiro deles nunca pôde comprar. A sabedoria para saber a hora exata de podar os galhos doentes para que a árvore pudesse voltar a dar bons frutos. E agora, a colheita está apenas começando. Os meses que se seguiram foram de um trabalho que rejuvenescia a alma. A poeira da antiga confeitaria deu lugar ao cheiro de pão quente e bolo de laranja. Igor era uma esponja. Ele não apenas aprendia as receitas, mas também o porquê de cada uma delas. Ele entendia que o tempo de fermentação do pão era uma lição de paciência e que a medida exata de açúcar era sobre equilíbrio, não apenas na cozinha,
mas na vida. Nossos dias começavam antes do sol nascer. Nós dois, lado a lado, com as mãos na massa. Ele me fazia perguntas sobre o avô, sobre como eles se conheceram, sobre as dificuldades do começo. E eu contava tudo. Eu estava passando a ele não apenas um negócio, mas a história da nossa família, a parte verdadeira dela. A loja reabriu sem grande anúncio. Apenas abrimos a porta. No primeiro dia, os clientes antigos vieram, curiosos. No segundo, eles voltaram com amigos. Em uma semana, as filas se formavam na calçada novamente. As pessoas não vinham apenas comprar, vinham conversar, compartilhar uma memória. Dona Antônia, que bom ter a senhora de volta, diziam. Esse pão tem o gosto da minha infância. Cada elogio era uma pequena vitória, uma confirmação de que a alma do nosso negócio estava viva. Enquanto a confeitaria florescia, o trabalho no galpão também avançava. Contratei um jovem arquiteto chamado Ricardo, um rapaz cheio de ideias boas e com um coração enorme. Ele entendeu exatamente o que eu queria. Não um depósito de idosos, mas um lar, um lugar com luz natural, um jardim para cuidarem das plantas, oficinas de artesanato e uma grande cozinha para aulas e refeições comunitárias. Isso vai ficar incrível, Dona Antônia, ele me dizia, mostrando os desenhos. Vai ser o projeto da minha vida. Eu via nos olhos dele a mesma paixão que meu marido e eu tínhamos no começo. Era a prova de que, quando o propósito é bom, as pessoas certas aparecem para ajudar. O dinheiro que recuperei da má gestão do meu filho era mais do que suficiente. Cada tijolo colocado naquele centro de convivência era como apagar uma lembrança ruim da festa de aniversário. Eu estava transformando a humilhação deles em esperança para dezenas de pessoas. Era a minha verdadeira resposta. Eu evitava saber notícias do meu filho e da família dele. Mas em uma cidade pequena, as notícias viajam. Foi o Dr. Paulo, meu contador, que me contou sem que eu pedisse. Ele estava revisando os últimos documentos da transição e comentou de forma profissional. Eles venderam o segundo carro, Dona Antônia. Parece que o aluguel do novo apartamento é mais alto do que esperavam. Ele me disse que minha nora estava trabalhando como vendedora em uma loja de roupas no centro da cidade. Os netos mais velhos tiveram que trancar a faculdade particular. A vida de aparências tinha um preço alto e a conta finalmente chegou. Eu apenas escutei e agradeci pela informação. Não senti alegria, senti uma espécie de vazio. A tristeza de uma mãe que vê um filho escolher o caminho errado de forma tão insistente. Dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Larissa, minha neta mais velha, a que gravou a cena da humilhação rindo. Vovó, eu sinto sua falta. Podemos conversar? O texto era frio, direto. Eu sabia que aquela saudade não era de mim, mas da vida que ela tinha perdido. Apaguei a mensagem sem responder. O perdão é algo valioso, e eu não o daria a quem ainda não entendia o que tinha feito de errado. Uma tarde, eu estava no jardim dos fundos da minha casa, cuidando das minhas rosas, quando ouvi o portão se abrir. Era meu filho, sozinho. Ele estava muito mais magro, com olheiras profundas. As roupas caras que ele sempre usava foram trocadas por uma calça simples e uma camisa amassada. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Ele parou a alguns metros de mim, sem saber como se aproximar. Mãe, ele disse com a voz rouca. Eu não respondi, apenas continuei podando uma roseira, tirando as folhas secas. Eu vim pedir perdão, ele gaguejou. Eu sei que errei. Nós erramos. A gente estava cego pela ganância, pelo status. Eu perdi tudo. Perdi a casa, os amigos, perdi minha família. Ele fez uma pausa, esperando que eu dissesse algo. Eu me virei e olhei para ele. Você não perdeu sua família por minha causa. Eu disse com a voz calma, mas firme. Você a perdeu no dia em que decidiu que o dinheiro era mais importante que o respeito. Você a perdeu cada vez que alterou uma receita do seu pai para economizar centavos. Você a perdeu quando riu do meu sonho na frente de todos. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Era um choro de desespero, não de arrependimento. Mas eu sou seu filho. Como pôde ter feito isso? Nos deixar sem nada? Eu não deixei vocês sem nada, respondi. Eu apenas tirei de vocês o que não era de vocês. A empresa, a casa, o dinheiro, tudo aquilo foi construído com meu suor e o do seu pai. Vocês eram apenas inquilinos vivendo em uma vida que não lhes pertencia, e o aluguel era o respeito. Quando vocês pararam de pagar, o contrato acabou. Ele caiu de joelhos na grama, um homem derrotado. Me dê outra chance, mamãe. Por favor, eu faço qualquer coisa. Eu trabalho na confeitaria, lavo o chão, qualquer coisa. Só não me deixe assim. Aquela cena era lamentável. Ele não estava ali por amor ou por ter entendido a lição. Ele estava ali porque a vida fácil tinha acabado. Levante-se, eu pedi, com a voz mais dura. Você
não entendeu nada. O que você quer de volta não é o meu amor, é o meu dinheiro. E isso você nunca mais terá. O legado do seu pai e o meu futuro estão com o Igor, porque ele tem o que você e seus irmãos nunca tiveram: caráter. Ele me olhou, e pela primeira vez, eu vi o tamanho do abismo entre nós. Ele não era um homem mau, talvez. Era apenas um homem fraco, que se deixou levar pelo que era fácil e brilhante. Agora vá embora, eu disse, virando as costas para ele e voltando a cuidar das minhas flores. Construa algo seu. Pela primeira vez na vida, construa algo que seja verdadeiramente seu. Eu o ouvi se levantar e ir embora. O som do portão se fechando foi o som de um capítulo da minha vida se encerrando para sempre. 6 meses depois, o Centro de Convivência Antônia e Francisco foi inaugurado. O dia estava ensolarado e o jardim estava cheio de pessoas. Idosos que antes viviam sozinhos, agora conversavam em grupos, riam, participavam de uma oficina de pintura. O cheiro de café fresco e bolo de fubá, feitos na nova confeitaria e servidos de graça, se misturava com o som de um violão tocado por um dos senhores. Igor estava ao meu lado, recebendo as pessoas, com um sorriso que iluminava o rosto. Ele não era mais um menino assustado, era um jovem homem, seguro de si, orgulhoso do que estávamos construindo juntos. Ele me abraçou forte. O avô estaria tão orgulhoso da senhora. Ele sussurrou no meu ouvido. Eu senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alegria, de paz. Eu olhei para toda aquela vida ao meu redor. A risada de uma senhora que ganhava no jogo de cartas, o cheiro da tinta fresca na tela de um senhor, a conversa animada na mesa do café. Aquele era o meu lucro. Aquele era o meu sucesso. Era o sonho que minha família tinha chamado de inviável. Eles riram de mim porque me achavam fraca, acabada. Mas a verdade é que as raízes mais antigas são as que sustentam as árvores mais fortes. Eu não precisei gritar ou brigar. Eu apenas retomei o que era meu e usei para plantar um jardim onde antes só havia um deserto de egoísmo. Eu não destruí uma família. Eu podei os galhos podres para que os bons frutos pudessem finalmente nascer. E olhando para o sorriso do meu neto, eu sabia, com toda a certeza do meu coração, que a colheita seria farta por muitos e muitos anos. Passaram-se 2 anos. 2 anos em que o tic-tac do meu velho relógio de parede marcou um tempo de construção, não de espera. A confeitaria, sob a gestão cuidadosa de Igor, tornou-se mais do que um negócio. Virou um ponto de encontro, um refúgio. O cheiro de canela e baunilha que saía pela porta era um convite constante. Igor não era mais o menino que eu precisei salvar. Ele se tornou um homem, com as mãos enfarinhadas e o coração no lugar certo. Ele conhecia cada cliente pelo nome e sabia o pão preferido de cada um. Ele tinha o dom do meu marido, o de fazer as pessoas se sentirem em casa. O Centro de Convivência Antônia e Francisco era a minha maior alegria. Todas as manhãs, eu descia e passava horas lá. Eu via a dona Helena, uma senhora que mal saía de casa, agora liderando o clube de jardinagem. Eu ouvia o senhor Roberto, que perdeu a esposa há pouco tempo, tocando violão para uma plateia atenta. Eles não estavam ali apenas para passar o tempo, estavam ali para viver. Nós criamos uma nova família, uma escolhida pelo afeto e pelo respeito mútuo. Aquele lugar era a prova viva de que meu sonho nunca foi inviável. Ele apenas gerava um tipo de riqueza que não se pode depositar no banco, a felicidade. Eu raramente pensava no meu filho ou na sua família. As notícias que chegavam eram poucas e tristes. Ouvi dizer que ele trabalhava como motorista para um aplicativo de transporte e que minha nora não conseguiu se manter no emprego da loja de roupas. Os netos mais velhos, que um dia zombaram de mim, agora enfrentavam a dura realidade de uma vida sem privilégios. Eu não sentia nada além de uma distante melancolia. A escolha tinha sido deles. Eu apenas apresentei as consequências. Uma tarde de outono, enquanto eu e Igor revisávamos os pedidos da semana na pequena sala dos fundos da confeitaria, a sineta da porta tocou. Igor se levantou para atender, mas voltou em segundos, com o rosto pálido. "Avó", ele disse em voz baixa, "a Larissa está aí fora. Ela quer falar com a senhora." Larissa, minha neta, a que segurava o celular, gravando minha humilhação com um sorriso no rosto. Meu primeiro instinto foi dizer não, mandá-la embora, mas algo na expressão de Igor me fez parar. Havia pena nos olhos dele. "Deixe-a entrar", eu disse, ajeitando-me na cadeira. Ela entrou devagar, como se tivesse medo de fazer barulho. Eu quase não a reconheci. A jovem vibrante e cheia de si da festa tinha desaparecido. No lugar dela, estava uma moça magra, com olheiras que contavam histórias de noites mal dormidas. As roupas eram simples, gastas. Ela não me olhava nos olhos. Focou seus pés, como se o chão fosse a coisa mais interessante do mundo. "Vovó", ela disse. A voz era um fio. Eu fiz um gesto para Igor, que entendeu
e nos deixou a sós, fechando a porta suavemente. O que você quer, Larissa? Perguntei sem rodeios. Não havia calor na minha voz, apenas uma neutralidade cortante. Ela finalmente levantou o olhar. Os olhos estavam cheios de uma vergonha tão profunda que era quase palpável. Eu não vim pedir dinheiro. Ela se apressou em dizer. Eu sei que não temos esse direito. Ela respirou fundo, buscando coragem. Eu vim pedir um trabalho. Aquele pedido me surpreendeu. Eu esperava qualquer coisa, menos aquilo. Um trabalho? Você nunca trabalhou na vida, afirmei. Eu sei, ela respondeu, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. E estou pagando o preço por isso. Ninguém me contrata. Não tenho experiência. Não tenho nada. Ela continuou, as palavras tropeçando umas nas outras. O pai e a mãe, eles não se falam mais direito. A casa vive em silêncio ou em briga. Eles me culpam um ao outro, culpam a senhora. Todos os nossos amigos sumiram. A vida que a gente tinha era de papel. A primeira chuva forte desmanchou tudo. Ela parou, limpando o rosto com as costas da mão. Eu fui horrível com a senhora. Eu sei disso. Eu ri. Eu achei engraçado. Eu era uma idiota, mimada e cruel. Não espero que me perdoe, mas eu preciso de uma chance. Qualquer coisa. Eu lavo o chão, limpo os banheiros, eu não aguento mais aquela vida. Eu preciso construir algo. Algo meu. Eu a observei em silêncio por um longo momento. Eu via o desespero dela, mas ainda não via o arrependimento completo. Era o desespero de quem foi pego, não a tristeza de quem feriu. Você se lembra do vídeo que gravou? Perguntei com calma. Ela estremeceu, como se eu tivesse tocado em uma ferida aberta. Sim, sussurrou. Eu o apaguei no dia seguinte. Senti tanta vergonha. Apagar o vídeo não apaga a memória, Larissa. Eu disse, firme. Você não riu de uma ideia. Você riu da sua avó. Você e seus irmãos transformaram a minha dor em entretenimento para vocês. Isso não se conserta com um pedido de desculpas ou limpando um chão. Ela começou a chorar de verdade. Um choro silencioso e quebrado. Eu sei. O que eu posso fazer, vovó? O que eu posso fazer para consertar? Eu me levantei e fui até a janela, olhando o movimento na rua. As pessoas entravam e saíam da confeitaria sorrindo. Aquilo era o meu mundo agora. Um mundo construído sobre valores que ela e os pais dela desprezaram. Consertar é uma palavra muito forte, eu disse, ainda de costas para ela. Talvez você possa começar a construir. Primeiro, o respeito por si mesma. Depois, o respeito pelos outros. Eu me virei e a encarei. Tudo bem, você quer um trabalho. Terá um. O salário mínimo. Começa amanhã, às 5 da manhã. Você vai ajudar o Sérgio a limpar a padaria antes de abrirmos. Vai lavar todas as formas, esfregar o chão e tirar o lixo. Não quero ouvir uma única reclamação. Você não é minha neta aqui dentro. Você é uma funcionária. A funcionária com o cargo mais baixo de todos. Se falhar um dia, se chegar atrasada, se tratar alguém com arrogância, você está fora. Para sempre. Entendeu? Ela me olhou, os olhos arregalados de surpresa e um pingo de esperança. Sim, vovó. Entendi. Obrigada. Não me agradeça ainda. Cortei. Agradeça se conseguir aguentar uma semana. O olhar do meu neto Igor foi um oásis naquela noite. Você também tem alguém que te ancora em momentos difíceis? Compartilhe nos comentários. Quero saber quem são as pessoas que aquecem seu coração. E ela aguentou. A primeira semana se transformou em um mês. E um mês se transformou em 6. Larissa chegava todos os dias antes de todo mundo. Fazia seu trabalho em silêncio, com uma dedicação que eu nunca imaginei que ela tivesse. Os outros funcionários, que a conheciam de sua vida antiga, a trataram com distância no começo, mas sua humildade e seu trabalho duro foram quebrando o gelo. Eu a observava de longe. Via ela olhando com admiração para Igor, que agora lhe ensinava a pesar os ingredientes. Via ela conversando com a Clara, nossa antiga confeiteira, que lhe contava histórias de como a loja era no começo. Ela estava, pela primeira vez, conhecendo a família que sempre teve, mas nunca enxergou. Uma noite, eu estava fechando o caixa quando ela se aproximou. Hesitante. Vovó, ela começou. O primeiro pagamento que recebi, eu usei para comprar ingredientes. Eu tentei fazer em casa a sua receita de bolo de fubá, a que o Igor me ensinou. Não ficou tão bom, mas eu trouxe um pedaço para a senhora. Ela me estendeu um pequeno pote. Eu peguei, abri e provei. O bolo estava um pouco seco, mas tinha o gosto de esforço. Tinha o gosto de uma tentativa real. Eu olhei para ela e pela primeira vez em anos, eu sorri de verdade para a minha neta. Está bom, eu disse, mas da próxima vez
Laris, coloque um pouco mais de leite. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas desta vez eram de um tipo diferente. Eram lágrimas de quem tinha acabado de dar o primeiro passo em um longo caminho de volta para casa. Eu não sabia se a perdoaria completamente um dia, mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Minha vingança não foi um ponto final, foi uma poda radical. E agora, contra todas as expectativas, um pequeno broto verde estava começando a nascer em um dos galhos que eu pensei que estivesse morto para sempre. A colheita final era cheia de surpresas. Os meses se transformaram em um ano. Larissa não era mais a menina que lavava o chão com os olhos baixos. Ela aprendeu a arte da paciência ao lado de Sérgio, o padeiro, esperando a massa crescer. Aprendeu com a Clara que o segredo de um bom recheio era a qualidade, não a quantidade. Igor a tratava como uma irmã, e juntos eles criaram novas receitas, misturando minhas tradições com ideias frescas. Eu via nela uma faísca do que a nossa família deveria ter sido. A arrogância tinha sido lavada pelo suor do trabalho honesto. A mudança era real, e eu a aceitei em silêncio, um dia de cada vez. Numa terça-feira chuvosa, a confeitaria estava calma. Larissa se aproximou da minha mesa no escritório com a mesma hesitação daquele primeiro dia, mas com um olhar diferente. Não era mais vergonha, era preocupação. Vovó, posso falar com a senhora um minuto? Ela pediu. Eu assenti. É sobre o pai. Ela começou, a voz baixa. As coisas não estão nada bem. Ele adoeceu. O médico disse que é o estresse, a pressão alta. Ele não consegue mais dirigir para o aplicativo. A mãe o culpa por tudo. A casa é um lugar pesado, vovó. Ele não sai mais do quarto. Eu escutei sem interromper. A imagem do meu filho, o homem que um dia riu de mim com tanta superioridade, agora derrotado em um quarto escuro, não me trouxe nenhuma satisfação. Trouxe apenas um cansaço profundo. E o que você quer que eu faça, Larissa? Perguntei, minha voz mais suave do que eu pretendia. Eu não sei, ela admitiu, as lágrimas que ela tanto segurava finalmente caindo. Eu não vim pedir dinheiro para ele. Ele não merece. Eu sei, mas ele é meu pai. Vê-lo assim, ele está se apagando. Ele fala do avô, das coisas que eles faziam juntos. Ele fala da senhora, de quando era pequeno. Aquelas palavras me atingiram. Ele se lembrava do pai, do homem bom que meu marido foi. Ele se lembrava de mim como mãe. Em algum lugar, debaixo de toda aquela ganância, o menino que eu criei ainda existia. Minha vingança foi contra o homem que ele se tornou, não contra a criança que eu amei. Eu não vou dar a ele a vida fácil de volta, eu disse, firme. Isso o destruiria de novo, mas ninguém merece ser abandonado na doença. Eu peguei um papel e uma caneta. Anotei o nome e o telefone de um bom médico, um amigo da família de muitos anos. Diga a ele para marcar uma consulta. A empresa vai cobrir os custos do tratamento. Apenas o tratamento. Nada mais. Larissa me olhou surpresa. Mas por quê? Ela sussurrou. Porque ele ainda é meu filho, respondi. E porque você me mostrou que as pessoas podem mudar. A sua mudança, Larissa, é o fruto mais inesperado desta colheita. Você trabalhou por seu lugar aqui. Agora, ele precisa trabalhar para encontrar o caminho de volta para si mesmo. Eu não vou construir uma ponte de ouro para ele, mas posso lhe dar as ferramentas para que ele construa a sua própria ponte, de madeira simples e forte. Ela me abraçou, um abraço apertado e sincero, o primeiro em muitos anos. Naquele momento, eu entendi que minha vingança não foi um ato de destruição, foi um ato de reordenamento. Eu não recuperei apenas uma empresa. Eu estava, talvez, recuperando pedaços de uma família que eu julgava perdida para sempre. O caminho seria longo, mas, pela primeira vez, eu vi uma luz fraca no fim do túnel, e essa luz tinha o cheiro de fermento e a esperança de um novo começo. Larissa levou o recado ao pai. Por 2 semanas, o silêncio reinou. Eu acreditei que o orgulho dele havia vencido a razão. Então, numa manhã, Larissa chegou para trabalhar com um pequeno sorriso. Ele foi ao médico, vovó, e ele me pediu para agradecer à senhora. Aquelas palavras não apagaram o passado, mas abriram uma pequena fresta de luz. A primeira tábua da sua ponte de madeira havia sido colocada no lugar. Ele apareceu. Ele apareceu. Não na confeitaria, com a sineta da porta anunciando sua chegada. Não na minha casa, batendo no portão como da última vez. Ele apareceu no portão dos fundos do centro de convivência, no final da tarde. Eu estava sentada em um banco de jardim com a dona Helena, admirando as novas mudas de lavanda que ela tinha plantado. O sol estava fraco, pintando o céu com cores de laranja e rosa. Foi a própria Helena quem o viu primeiro. Ela apertou meu braço de leve e apontou com a cabeça. Antônia, aquele não é o seu filho? Eu me virei. Era ele, parado do lado de fora da cerca baixa, com as mãos nos bolsos, apenas observando. Ele não parecia um homem pedindo algo. Parecia um fantasma visitando um lugar que não lhe pertencia mais. Ele estava mais magro do que da última vez que o vi no meu jardim. As roupas
embora limpas, pareciam grandes demais para ele. Havia um cansaço em sua postura que ia além do corpo. Era uma exaustão da alma. Eu me levantei devagar, pedi licença para a dona Helena e caminhei lentamente até ele. Cada passo na grama macia parecia ecoar o tempo que havia passado, as feridas que haviam sido abertas. Ele me viu chegando, mas não se moveu. Esperou que eu chegasse até a cerca que nos separava. Ficamos em silêncio por um momento. Apenas o som distante das risadas do salão de jogos e o cheiro de terra molhada entre nós. "O que faz aqui?" perguntei. Minha voz saiu neutra, sem raiva, sem pena. Apenas uma pergunta. Ele tirou as mãos dos bolsos e as agarrou na cerca. Seus nós dos dedos estavam brancos. "Eu precisava ver", ele disse. A voz rouca. "Larissa me contou sobre este lugar, sobre o que a senhora construiu aqui." Seus olhos percorreram o jardim, viram os idosos conversando, a horta bem cuidada, a varanda com as cadeiras de balanço. Ele não estava olhando para um prédio. Ele estava olhando para o meu sonho, aquele do qual ele riu. "É bonito", ele sussurrou. "É, certo, é o que o pai teria querido." A menção ao meu marido, ao pai dele, foi como uma pequena pedra jogada em um lago calmo. Criou ondas que eu não esperava. Eu senti uma pontada de dor antiga, uma saudade do homem com quem eu construí tudo aquilo. Seu pai queria construir uma família com respeito. Esse era o único projeto que importava para ele. Respondi, e minha voz saiu mais dura do que eu planejava. Ele baixou a cabeça, aceitando a verdade daquelas palavras. "Eu sei", ele disse. "Eu sei disso agora. Eu destruí tudo, mãe. Eu não entendi nada. Eu passei a vida inteira correndo atrás do vento. E agora o vento me derrubou." Ele olhou para mim, e pela primeira vez, eu não vi o desespero de um homem que perdeu dinheiro. Eu vi a tristeza de um homem que se perdeu de si mesmo. As lágrimas que brotaram em seus olhos não eram de autopiedade. Pareciam ser de uma vergonha real, profunda. "O tratamento médico está funcionando?" Mudei de assunto. Eu não estava pronta para lidar com as emoções dele. Era mais fácil falar de coisas práticas. Ele assentiu, limpando o rosto discretamente. "Sim, o médico disse que minha pressão está controlando. Disse que eu preciso evitar o estresse e encontrar um propósito." Ele soltou uma risada curta, sem humor. "Um propósito. Eu nem sei mais por onde começar. Eu o observei por um longo tempo. Eu vi o menino que um dia se orgulhava de me ajudar a carregar os sacos de farinha. Vi o jovem ambicioso que queria expandir os negócios. E vi o homem arrogante que me humilhou. Todos eles estavam ali, naquele rosto cansado. O que eu faria com ele? O que uma mãe faz com um filho que quebrou não apenas a confiança, mas o próprio coração dela? Propósito não se encontra, se constrói, eu disse finalmente, tijolo por tijolo, com as próprias mãos. Ele olhou para suas mãos, que um dia só assinavam cheques e seguravam taças de champanhe. Estavam vazias. "Eu não tenho mais ferramentas, mãe. Não tenho mais nada para construir." "Você tem a si mesmo", respondi. "É a única ferramenta que alguém realmente precisa. O resto a gente consegue." Eu respirei fundo. A decisão se formou na minha mente, não por amor ou por perdão, mas por um senso de ordem. Um galho quebrado não precisa ser jogado fora. Às vezes, ele pode ser usado como estaca para uma nova planta crescer. Esteja aqui amanhã, às 6 da manhã. Procure o Sr. Afonso, o zelador. Ele precisa de ajuda para limpar o jardim e carregar o lixo. O trabalho é pesado e o pagamento é o mínimo. Se você faltar um dia, não precisa mais voltar. Ele me encarou, os olhos arregalados. Ele esperava rejeição, talvez indiferença, mas não esperava aquilo. Uma oferta de trabalho que qualquer um na rua recusaria. Um trabalho que o colocaria no degrau mais baixo da escada que ele um dia pensou ser o dono. Eu vi a luta em seu rosto. O orgulho, aquela praga que o consumiu por tanto tempo, travava uma batalha final contra a necessidade, contra a humilhação. Ele olhou para o centro de convivência de novo, para a vida que acontecia ali dentro, uma vida da qual ele estava completamente excluído. Então ele olhou para mim e assentiu, devagar. "Sim, senhora", ele disse, a voz quase inaudível. "Eu estarei aqui." "Obrigado." Ele não me chamou de mãe, ele me chamou de senhora. E naquele momento, eu soube que ele tinha entendido. O contrato não era de mãe para filho, era de empregadora para um homem que precisava recomeçar do zero absoluto. Eu me virei e voltei para o meu banco, sem dizer mais nada. Eu não olhei para trás. Sentei-me ao lado da dona Helena, que não fez nenhuma pergunta, apenas pegou minha mão e a apertou. Eu continuei a olhar para as flores, mas minha mente estava longe. A ponte de madeira não estava sendo construída com ouro. Estava sendo construída com farrapos, com suor e com a madeira dos destroços da vida que ele mesmo incendiou. E o primeiro passo sobre ela seria o mais difícil de todos. Na manhã seguinte, eu estava na cozinha do centro antes das 6. Eu não conseguia dormir. Fiquei ajudando a cozinheira, a Marta, a preparar o café da manhã. O cheiro de café passado e pão fresco enchia o
ao ar. Exatamente às 6 horas, eu o vi passar pela janela da cozinha. Ele caminhava em direção à pequena sala de ferramentas onde o Sr. Afonso guardava suas coisas. Ele usava roupas velhas, que claramente não foram feitas para o trabalho pesado. Ele parecia deslocado, incerto. O Sr. Afonso, um homem de 70 anos, magro mas forte como um arame, saiu para encontrá-lo. Eu não conseguia ouvir o que eles diziam, mas vi o Sr. Afonso entregar a ele um par de luvas grossas e um ancinho. Vi meu filho, o homem que um dia comandou dezenas de funcionários, pegar as ferramentas com uma hesitação que partia o coração. Eu passei o dia observando-o de longe. Vi-o juntando folhas secas em grandes sacos. Vi-o suando para carregar os sacos de lixo até a caçamba na rua. Ele trabalhava devagar, de forma desajeitada. Estava claro que ele nunca tinha feito um trabalho físico como aquele na vida. Na hora do almoço, todos os funcionários do centro se reuniram no pequeno refeitório. Ele entrou por último, sujo de terra, e ficou parado perto da porta sem saber o que fazer. Foi Larissa quem se levantou e foi até ele. Ela não disse nada, apenas pegou um prato, serviu uma porção generosa de comida e entregou a ele. "Senta aqui, pai", ela disse em voz baixa, apontando para um lugar vazio ao lado dela. Ele se sentou e eu o vi comer com uma fome que ele provavelmente não sentia há anos. Ele não conversou com ninguém, apenas comeu em silêncio, a cabeça baixa. Mas ele não estava sozinho. Larissa estava ao seu lado. A filha que ele e a esposa tanto mimaram e estragaram, agora era o seu único ponto de apoio. Os dias se transformaram em semanas. Ele não faltou um único dia. Chegava sempre às 6 e saía no final da tarde, exausto. O Sr. Afonso me disse que ele não reclamava de nada. Fazia o que lhe era pedido, em silêncio. "Ele é um homem quebrado, Dona Antônia", o zelador me disse um dia, enquanto tomávamos um café. "Mas ele não é um homem mau. Só se perdeu no caminho." Eu apenas assenti. Eu via a mudança física nele. Os braços estavam ficando mais fortes, o corpo mais magro e definido pelo esforço. Mas a verdadeira mudança estava nos olhos. A arrogância tinha desaparecido, substituída por uma espécie de calma resignada. Ele começou a conversar um pouco com os outros funcionários. Cumprimentava os idosos do centro com um aceno de cabeça. Ele estava se tornando invisível da melhor maneira possível. Apenas mais uma pessoa fazendo o seu trabalho. Um sábado, eu precisei ir à primeira loja, o coração de tudo. Igor estava testando uma nova fornada de pães e me pediu para dar minha opinião. Enquanto estávamos na cozinha dos fundos, a porta se abriu e meu filho entrou. Ele carregava uma caixa de ferramentas. Eu o olhei, surpresa. "O que está fazendo aqui?" perguntei. Igor ficou tenso ao meu lado, protetor. "O Sr. Afonso me pediu para vir", ele explicou, sem me olhar diretamente. "A dobradiça da porta do depósito está quebrada. Ele disse que eu levava jeito para consertar coisas." Ele se ajoelhou e começou a trabalhar na porta. Eu e Igor ficamos observando em silêncio. Ele trabalhava com uma concentração que eu não via nele há décadas. Suas mãos, agora calejadas, moviam-se com uma nova segurança. Ele não era mais um executivo fingindo saber de tudo. Era um homem consertando uma porta quebrada. Depois de uns 20 minutos, ele terminou. Levantou-se, testou a porta, que agora abria e fechava sem ranger. "Pronto", ele disse. Ele se virou para ir embora, mas eu o chamei. "Espere." Ele parou, de costas para mim. "Fique para o almoço", eu disse. Não foi um convite caloroso, foi uma declaração. Ele se virou devagar. Havia surpresa e incerteza em seu rosto. Eu não quero incomodar." "Você não vai", eu disse. "Igor, coloque mais um prato na mesa." Igor me olhou por um segundo, tentando entender, mas depois sorriu levemente e obedeceu. Nós 3 almoçamos na pequena mesa da copa, a mesma mesa onde ele fez suas lições de casa quando era criança. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo som dos talheres. Foi ele quem o quebrou. "O pão está bom", ele disse olhando para Igor. "Você aprendeu a receita do avô." "A avó me ensinou", Igor respondeu. "Ela disse que o segredo não está na farinha, mas na paciência." Meu filho olhou para mim. "Eu nunca tive paciência", ele admitiu. "Eu sempre quis tudo para ontem. O sucesso, o dinheiro, o reconhecimento. Eu achei que se eu tivesse tudo isso, eu seria feliz. Eu seria importante." Ele parou, engolindo em seco. "Agora, eu passo meus dias juntando folhas secas. E, pela primeira vez em muito tempo, eu durmo à noite. Eu não tenho pesadelos com dívidas ou com negócios que deram errado. Eu apenas durmo." Eu o escutei. Eu não disse que o perdoava. Eu não disse que tudo ficaria bem. Eu apenas escutei, porque pela primeira vez, ele não estava se desculpando. Ele estava se explicando, para mim e para si mesmo. Ele estava começando a entender. Depois do almoço, ele lavou o próprio prato, agradeceu pela comida e foi embora. Igor
Igor me ajudou a limpar a mesa. A senhora acha que ele está mudando de verdade, avó? Ele perguntou. Eu não sei, meu neto. Respondi, secando um copo. As pessoas são complicadas. Mudar é a coisa mais difícil do mundo. Mas ele consertou a porta. É um começo. Os meses continuaram a passar. Larissa foi promovida. Ela agora era a gerente da confeitaria, trabalhando lado a lado com Igor. Ela era justa, trabalhadora e tinha o respeito de todos os funcionários. Ela usava o próprio dinheiro para ajudar a pagar as contas da casa dos pais, sem que ninguém soubesse. Ela estava se tornando a espinha dorsal de uma família que havia se desintegrado. Meu filho continuou no centro de convivência. O senhor Afonso adoeceu por um tempo e ele assumiu todas as responsabilidades do zelador, sem pedir nada em troca. Ele aprendeu o nome de cada idoso, consertava cadeiras de rodas, trocava lâmpadas, cuidava do jardim como se fosse seu. Ele encontrou seu propósito não em um grande título, mas em pequenas tarefas, em ser útil. Um dia, eu estava no meu escritório em casa, revisando as contas, quando ouvi uma batida na porta. Era ele. Eu não o via na minha casa desde a visita desastrosa em que ele pediu perdão. Posso entrar? Ele perguntou. Eu apontei para a cadeira à minha frente. Ele se sentou. Ele trazia consigo uma pequena caixa de madeira. Ele a colocou sobre a minha mesa. Eu fiz isso. Ele disse. Eu abri. Dentro havia um pequeno pássaro de madeira, esculpido com uma perfeição surpreendente. Cada pena, cada detalhe era feito com um cuidado imenso. O senhor Roberto do centro me ensinou a esculpir. Ele explicou. Eu passo as noites fazendo isso. Me ajuda a pensar. Eu peguei o pássaro na mão. Era leve, mas sólido. É lindo, eu disse. E era verdade. Eu não vim pedir para voltar para a empresa. Ele continuou, a voz firme, mas humilde. Eu não mereço isso. Eu também não vim pedir para voltar para a sua vida como antes. Eu sei que a confiança que eu quebrei não se conserta como uma porta. Ele fez uma pausa. Eu vim dizer que eu entendi. Eu entendi o que a senhora fez. A senhora não me tirou tudo. A senhora me deu a única coisa que eu precisava. Um chão, um fundo do poço para que eu pudesse parar de cair. E eu sou grato por isso, mãe. Pela primeira vez, eu sou verdadeiramente grato. Ele me chamou de mãe, e desta vez, soou certo. Soou como se viesse do lugar certo em seu coração. Eu olhei para o homem à minha frente. Ele não era mais o executivo arrogante, nem o homem derrotado. Era apenas meu filho. Um homem de meia idade, com as mãos calejadas e o coração remendado, tentando encontrar seu caminho de volta. Eu não tinha mais ódio. Eu não tinha mais raiva. O que eu sentia era uma paz melancólica, a paz de quem sobreviveu à tempestade e agora via os primeiros raios de sol. O que você vai fazer agora? Perguntei. Eu não sei. Ele respondeu com sinceridade. Talvez eu continue ajudando o senhor Afonso. Talvez eu tente vender esses passarinhos de madeira na feira de artesanato. Eu só sei que, seja o que for, será algo que eu construí com as minhas próprias mãos. Algo pequeno, mas meu, de verdade. Eu me levantei e fui até a estante. Peguei um velho álbum de fotos. Abri em uma página que mostrava meu marido, jovem, na frente da nossa primeira loja. Ele sorria, coberto de farinha. Seu pai nunca quis um império, eu disse, mostrando a foto a ele. Ele só queria fazer o melhor pão da cidade e ver os filhos crescerem como pessoas de bem. O legado dele não era sobre o tamanho da empresa, era sobre o tamanho do caráter. Ele olhou para a foto do pai e eu vi o entendimento final em seus olhos. Ele finalmente compreendeu o que havia perdido e o que estava lentamente tentando reconquistar. Eu não o convidei para voltar para a família. Não ainda. A ponte ainda estava em construção e cada tábua precisava ser pregada com tempo, esforço e sinceridade. Mas eu peguei o pássaro de madeira e o coloquei na minha mesa, bem ao lado do porta-retratos com a foto do meu marido. Eles ficavam bem juntos. O legado e o recomeço. Minha vingança tinha sido completa, mas não da forma que as pessoas imaginam. Ela não terminou com a destruição deles, mas com a reconstrução forçada. Eu não podei os galhos para matá-los, mas para que, talvez, um dia, eles pudessem dar um fruto diferente. Um fruto menor, mais simples, mas verdadeiro. E enquanto eu olhava para o meu filho saindo do meu escritório, um homem que finalmente caminhava com o próprio peso, eu soube que a colheita, a verdadeira colheita, não é sobre o que se arranca da terra, mas sobre o que se consegue plantar de novo, mesmo no solo mais devastado. E o trabalho do plantio, eu percebi, nunca acaba. Compartilhei minha história com vocês, um relato de amor, perda e recomeço. Se a minha jornada te inspirou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de um pouco de esperança.